te espero, vem, vem me livrar, me ampara com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Vem, vem me salvar, me ajuda a caminhar. Te espero, vem, vem me livrar, me ampara com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti. Diga, os meus pés estão. Confiarei. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Amém. Confiamos em ti, Senhor. Sempre confiamos na rocha que tu és, Senhor. Vamos continuar cantando o nosso Deus, dizendo que aquilo que o Senhor diz sobre nós é isso que nós devemos confiar, é isso que nós somos. Nossa identidade está no nosso Deus. Amém? Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Que Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Sua graça, sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecado, morreu por mim. Se morreu por mim,
sou filho de Deus. Diga: escolhido, perdoado. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho. Só a igreja diga agora: quem Deus libertar. Só a igreja diga: quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Amém. Somos filhos do Senhor. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Certa vez, conversando com um pastor sobre uma determinada igreja que passava por uma sucessão pastoral. A referida igreja ele dizia que eles não poderiam remunerar um pastor com um salário melhor. E aí o pastor perguntou assim: mas a igreja tem ar-condicionado? Pois é, né? Ar-condicionado não estuda, não ensina, não visita e não cuida. É mais fácil abrir mão de um pastor do que dos benefícios e mordomias que nós temos. Um outro pastor me confidenciou de alguns irmãos numa determinada reunião que perguntaram para ele assim: mas pastor, para que o pastor recebe? O que ele faz? Irmãos, qual é a nossa percepção quanto ao ministério da Santa Palavra? De modo geral, como é que a comunidade verdadeira deve valorizar o santo ensino e o sustento daqueles que foram separados para essa tarefa? É o que nós vamos ver no estudo de hoje, do livro Comunidade Verdadeira, a Prática da Coinonia, de D.R. Bridges. E o tema de hoje é Sustentando seu Ministério Local. E no estudo passado, observamos que compartilhar nossos bens deve ser parte da rotina cristã. Deve ser uma obrigação da comunidade verdadeira, compartilhar os bens com os necessitados. Hebreus, no capítulo 13, versos 16, está escrito assim: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Logo, a partilha, seja no campo material ou no campo espiritual, deve fazer parte da comunhão da igreja. Afinal, é um ato de obediência. Agora, existe um cuidado a ser observado, que tem elevada importância dentro da igreja, que é o sustento pastoral. Paulo, nosso apóstolo, ensina que na sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, verso 6, a seguinte verdade: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instruiu. Irmãos, neste versículo, Paulo enfatiza a importância de um envolvimento
recíproco, onde o mestre compartilha o seu conhecimento sobre as verdades espirituais, enquanto o aluno, por sua vez, vai contribuir com os bens materiais. Nós não podemos esquecer que qualquer pessoa que vá levar a pregação do Evangelho, compartilhar o ensino das boas novas, seja numa igreja local, seja num campo missionário, são pessoas que essas pessoas são separadas pelo Senhor para se dedicarem ao ensino. Paulo escreveu à igreja de Corinto sobre essa dedicação, aqueles que foram chamados ao ensino bíblico. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 9, versos 14. Da mesma forma, o Senhor ordenou que aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Por isso, é necessário que um cuidado especial dado para a igreja, devendo fazer parte dessa coinonia, dessa comunhão. Os irmãos devem servir no sustento e no cuidado financeiro daqueles que se dedicam à santa palavra. Bom, no tempo do apóstolo Paulo, fica nítido que a relação entre aluno e mestre era bem direta, uma vez que não havia estruturas, não havia estruturas administrativas, não havia salário fixo para o cuidado das necessidades materiais dessa pessoa dedicada ao ensino. Então era indispensável o cuidado da comunidade com aquele que trabalhava e vivia integralmente nessa missão. Mas como então aplicar a comunhão do sustento ministerial nos dias atuais? Atualmente, queridos, nossas instituições eclesiásticas, além de ser um organismo, ela também é uma organização. Muitas vezes as igrejas têm uma diversidade de ministérios. Nós herdamos dívidas administrativas, de estruturas, sem contar os ministérios para-eclesiais. Nesse sentido, é crucial que a igreja então cumpra as orientações bíblicas ao honrar aqueles que são responsáveis pelo ensino, seja o pastor, seja um jovem ministro ou um missionário. A ideia, então, que o princípio subjacente é que se alguém dedica o tempo à pregação da palavra, seu sustento deve advir do ministério do Evangelho. Nesse sentido, é fundamental que o conselho da igreja revise criteriosamente, estabeleça um salário digno para aqueles que instruem no Evangelho, refletindo o valor desse serviço, permitindo que eles se dediquem integralmente a essa importante obra. Não podemos esquecer que o trabalho não se fecha apenas nas questões do ministério na igreja local principalmente, né? Mas também é tão importante aqueles que anunciam o Evangelho em lugares que muitas vezes nós não temos condição de ir, como em prisões, nas comunidades pobres, na escola, nos subúrbios. São missionários que precisam ser reconhecidos pela igreja e sustentados pela cooperação da comunidade. Quando propomos que o ato de partilha no sustento é uma obrigação bíblica da comunidade cristã, é porque somos orientados, pelo menos, em fazer 3 coisas. A primeira coisa, quando pessoas da comunidade cristã passam necessidade. Gálatas 6,10 está escrito assim: então, quando temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Em segundo lugar, nós temos que ter o cuidado em compartilhar com aqueles que ensinam a palavra. 1 Timóteo, no capítulo 5, 16 e 17, está escrito assim: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto ele está debulhando o cereal. E o trabalhador merece o seu trabalho. Precisamos honrar esses irmãos, precisamos reconhecer que o trabalho dele vem do Senhor para a orientação da igreja. Em terceiro lugar, não tão importante, estender o cuidado para os nossos missionários, seja eles trabalhando no local ou no exterior, em outro ministério. Eles necessitam do cuidado da igreja.
Agora, irmãos, é fundamental compreender que na comunidade cristã nós devemos compartilhar nossos recursos em vez de simplesmente dar. É de extrema importância discernir a diferença entre compartilhar e dar. Dar é uma ação estritamente voluntária, não impõe obrigações. Por outro lado, o compartilhamento implica em responsabilidade mútua. Assemelha-se como o cuidado de uma família, onde cada membro se compromete em atender às necessidades dos outros. Sendo assim, fomos chamados e eleitos pelo nosso Deus para fazer parte da família de Cristo. Logo, irmãos, compartilhar nossos bens é imperativo, é uma obrigação, um mandamento. Mas esse mandamento está baseado na koinonia, tornando esse ato, queridos, uma obrigação por amor. Atualmente, existem igrejas que estão acostumadas a pensar que o trabalho pastoral é apenas um emprego, onde as comissões e os conselhos tendem a subverter a real sentido do pastoreio, pensando que por pagar o salário do pastor, eles têm a obrigação de trazer palavras confortáveis aos seus corações. Porém, nós precisamos entender e reconhecer que aqueles que se dedicam ao ensino, que se debruçam em adquirir conhecimento da palavra de Deus, eles foram chamados para conduzir a igreja conforme a vontade de Deus. Muitas dessas pessoas vão falar aquilo que você não quer ouvir, aquilo que não vai agradar o nosso coração. E aí, irmãos, a intenção deles nunca foi agradar homens, mas agradar a Deus. Falar aquilo que a palavra nos instrui, nos ensina e nos corrige. É esse trabalhador que é justo de um digno salário para a sua manutenção. E isso faz parte da obrigação da comunidade verdadeira. Que o Senhor nos abençoe a sermos essa comunidade verdadeira, cativante, que investe recurso em pessoas escolhidas por Deus para pregar as boas novas aos nossos corações quebrantados, necessitados. Eu termino esse estudo com uma perícope do livro O Pastor Contemplativo, de Eugene Peterson, que diz assim: há muitas outras coisas a serem feitas nesse mundo, em escombros, e vamos estar fazendo pelo menos algumas delas. Mas se não soubermos as realidades básicas com as quais estamos tratando, Deus, reino, evangelho, vamos terminar vivendo vidas fúteis e fantasiosas. Sua tarefa, e aqui a tarefa do pastor, sua tarefa é continuar contando a história básica, representando a presença do Espírito, insistindo na prioridade de Deus, falando as palavras bíblicas de comando, promessa e convite. Queridos irmãos, que nós possamos ser essa comunidade que se preocupa com os nossos pastores, com os nossos mestres, para que eles possam trazer para dentro da nossa igreja o verdadeiro evangelho de Deus, a verdadeira palavra que muda os nossos corações. Que eles continuem sendo usados pelo Senhor para viver o evangelho a qual Deus colocou em suas vidas para trazer à igreja. Que Deus nos abençoe. Fiquem todos com Deus e até a próxima.